Bom dia, gente. Todos estão me ouvindo? Coloca um ok no chat aí para gente, para eu ver se vocês estão me ouvindo, por favor. Ok, estão me ouvindo? Ah, ótimo. Bom, são 7h31, gente. Precisamos começar para não atrasar por causa do nosso tempo, tá bom? Conforme nós combinamos, semana passada eu passei a lista de terceira lei de Newton para vocês, ok? E agora, nesse primeiro tempo, eu vou corrigir a lista de terceira lei de Newton, tá bom? Vocês já estão vendo o slide aí direitinho? Está aparecendo o slide? Sim? Responde alguém para mim aí, ótimo. Valeu, Igor, Vivian, valeu. Então vamos lá. Bom, os exercícios que eu enviei para vocês, até mandei um recado pelo representante para vocês darem uma olhada, tá bom? Deixa eu acionar meu vídeo aqui. Qualquer dúvida, bota no chat ou então pode abrir o microfone e perguntar, tá certo? Bom, lembrando que essa foi a discussão que nós fizemos na semana passada sobre a terceira lei. É impossível você tocar sem ser tocado, né? É o princípio da ação e reação. E eu quero chamar a atenção para isso aqui que eu falei que era o mais importante da ação e reação. Primeiro, vão ter sempre a mesma direção, as forças de ação e reação. Segundo, terão sempre o mesmo valor, quer dizer, o módulo também vai ser igual, na mesma direção, o mesmo valor. Os sentidos vão ser contrários, os sentidos vão ser diferentes. Então, se uma ação é para a direita, a reação é para a esquerda. Se a ação é para cima, a reação é para baixo. Atuam em corpos diferentes. E se atuam em corpos diferentes, significa que, então, elas não se anulam. Ok? Então, vão ter sempre a mesma direção, sempre o mesmo valor, quer dizer, o módulo é o mesmo. Os sentidos vão ser diferentes, atuam em corpos diferentes e nunca se anulam. Então, isso aqui é um resuminho do que a gente precisa, tá bom? Então, olha a primeira questão que eu pedi para vocês fazerem aí, ó. Considere um patinador X que colide elasticamente com uma parede P de uma sala. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados, indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede, durante e após a colisão. Note que o segmento nulo indica força nula. Então, tem aqui, ó, os 4 diagramas, durante a colisão as forças e após a colisão também as forças. Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por... Bom, alguém fez essa questão, lembra, para botar aí o gabarito que vocês marcaram? Ele quer que você diga as forças durante a colisão e após a colisão com a parede. O que vocês marcaram aí? Alguém se habilita? Letra A. Igor, perfeito. Gabarito oficial, letra A. Repara uma coisa. Durante a colisão, a força que o patinador faz na parede e a força que a parede faz no patinador tem que ter o quê? Mesmo tamanho, mesma direção, sentido contrário. Olha só, olha as opções aqui. Aqui, no segundo, o tamanho é diferente. No terceiro, só tem uma força. No quarto, nem força tem. Então, durante a colisão, você tem duas forças. Uma que o patinador faz na parede e outra que a parede faz no patinador. Você vê que o tamanho dos vetores é o mesmo. Você vê que eles têm a mesma direção, só muda o sentido. E após a colisão, não pode ter força, né? Porque se após a colisão, já não tem mais força de interação entre o patinador e a parede, ok? Então, a primeira questão, que é uma questão do exame de qualificação da UERJ, embora vocês estejam aí ainda no primeiro ano, mas vocês já devem ter ouvido falar, a UERJ normalmente faz 2 exames de qualificação por ano. Quando você resolve esse exame, você tem de acordo com a tua pontuação, você tem lá uma avaliação, uma nota, que pode ir de A até E, de acordo com o número de questões que você acerta, tá bom? Então, isso aqui é uma questão que você vê que é uma questão conceitual, coisa que a UERJ costuma valorizar, coisa que o Enem também costuma valorizar, tá bom? Então, a primeira, ficamos com o gabarito, letra
A, né? Que é o primeiro patinador, que é o primeiro diagrama. Tranquilo? Então, ótimo. A primeira deixamos para trás. Vamos à segunda. Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? Qual destas expressões melhor define uma das leis de Newton? Letra A. Todo corpo mergulhado num líquido desloca um volume igual ao seu peso. Gente, preste atenção. Embora isso seja uma verdade parcial, né? Porque na verdade desloca um volume igual ao seu peso, quer dizer, volume e peso são coisas diferentes. Isso aqui tem a ver com a força de empuxo, mas nós nem estudamos empuxo. Empuxo não tem a ver diretamente com as três leis, ok? Então a letra A é ruim. A força gravitacional é definida como a força que atua num corpo de massa m. O que vocês acham disso? Também acho muito ruim. A força gravitacional ela é definida como sendo a força de atração entre duas massas. Entre duas massas. Você tem sempre duas. Então, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e você. Letra C. O somatório das forças que atuam no corpo é sempre igual ao peso do corpo. De jeito nenhum, né, gente? O somatório das forças que atuam no corpo ou é zero, se o corpo tiver inércia, ou é massa vezes aceleração, se o corpo tiver aceleração. Então, dizer que a soma das forças que atuam no corpo é igual ao peso, isso nunca apareceu em nenhuma das leis de Newton. Letra D. A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Não, o produto da massa pela aceleração, gente, é a força resultante. Ok? Não a força de atrito. E a última, a toda ação existe uma reação. Isso sim tem relação com uma das três leis. E é justamente a última lei, que é a terceira lei de Newton. Ok? Então, gabarito da questão 2, sem problemas, tenho certeza que vocês acertaram, é a letra E. Isso tem a ver com a terceira lei. Lembrando que a primeira lei é a lei da inércia. Toda vez que o objeto estiver em repouso ou viajando com movimento retilíneo uniforme, a soma de todas as forças tem que ser zero. Se o corpo estiver acelerado, a força resultante vai ser o produto da massa pela aceleração. Tá joia? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí no chat. Alguma dúvida no chat? Vamos ver aqui. O pessoal está botando ainda os nomezinhos. Tudo bem com a primeira e com a segunda, gente? Professor, você pulou uma questão. Ana, eu acho que não. Eu acho que por algum motivo isso aqui não ficou na ordem. Ou, se eu pulei, é porque eu fiz na aula passada. Qual é? A do passarinho que você está falando que eu pulei? É porque É essa teve... mesmo. Ah, então, porque a do passarinho eu já tinha feito ela na aula passada. Por isso que eu pulei ela aqui, para a gente não repetir. Mas se você ficou com dúvida nela, Ana, o que eu vou fazer? Quando eu terminar a explicação dessa aqui, eu vou no slide da aula passada e refaço ela para você, para o pessoal, tá bom? Tudo bem, Ah, tá Ana? bom, não tem dúvida não. Tá bom, obrigada. Tá joia. Então vamos, porque tem duas questões que eu já fiz nessa lista, que eu já tinha feito como exemplo, que aí eu não botei ela aqui para a gente ganhar tempo. Vamos à terceira. A próxima questão é essa aqui, ó. Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com uma carga elétrica de sinais iguais e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas por uma distância x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas forças tem-se que são. Olha lá, ó. Vocês já devem ter ouvido falar que forças, né, que cargas de sinais iguais, tipo essas duas positivas aqui ou essas duas negativas, elas vão se repelir. Existe uma força de repulsão entre elas. Quando as cargas têm o mesmo sinal, repulsão. Quando tem sinais contrários, olha aqui embaixo, tem uma força de atração entre elas, ok? Então ele quer que você diga justamente sobre a natureza dessas forças. Como é que são essas forças aí? A letra A ele fala, elas são iguais em módulo e possuem sentidos opostos. Letra B, elas são iguais em módulo e possuem o mesmo sentido. Letra C, diferentes em módulo e possuem sentidos opostos. Letra D, diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido. Então preste atenção, você tem duas cargas, tá? Existe uma força de interação entre elas. A carga A faz uma força na carga B. A carga B faz uma força na carga A. Isso tem a ver com o princípio da ação e reação. Essas forças obrigatoriamente têm que ter o quê? O mesmo valor,
mesma direção e só muda o sentido. Então, se você perceber tanto as duas positivas como as duas negativas, como a positiva e a negativa, você percebe que só tem uma coisa de diferente, é o sentido. O valor é igual, o tamanho do vetor é o mesmo, né? A direção é a mesma, só muda o sentido. Então, o gabarito dessa questão tem que ser letra, vamos lá, A. Elas são iguais em módulo e possuem sentidos opostos. Outra questão do exame de qualificação da UERJ, ok? Alguma dúvida no chat em relação a essa? Vamos ver se tem. Ok. O pessoal que botou sim aí é porque está tudo bem, gente? Tudo bem com essa questão? Interage comigo aí para eu ver se eu posso seguir. Tudo bem? Tudo bem. Valeu, Camila. Obrigado. Luísa, show de bola. Vamos seguir então. Vamos fazer mais uma. Fechamos o gabarito dessa. E a próxima? Ah, essa é a da Mônica, né? Olha lá. Ó. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, têm a sua parte cômica relacionada, de alguma forma, com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica, mostrada a seguir. Vamos ver aqui. Cebolinha quer parar de torcer para a Mônica? Cebolinha está aqui pendurado, né, como se ele estivesse ajudando ela de alguma forma, ok? Bom, vamos lá. Aí, qual é a pergunta que ele faz? Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, lembrando que equilíbrio quer dizer o quê, gente? Repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, vamos supor que o sistema está parado, está em repouso. Supondo que o sistema encontre em equilíbrio, é correto afirmar que, de acordo com a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, vamos lá. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam para ação e reação. O que vocês acham disso? Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada, quando eu estava discutindo os exemplos de ação e reação, era só a gente inverter a frase, lembra? Então, por exemplo, a força que Mônica exerce na corda. Se essa é a ação, o que é a reação? A força que a corda exerce na Mônica. Você tem que inverter. Então, ação. Mônica faz na corda. Reação. Corda faz em Mônica. E não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a reação é a força que os meninos fazem na corda. Então, essa letra A está furada. Ok? Então, lembrando, ação. Mônica faz na corda. Reação. A corda faz na mão de Mônica. Isso forma um par ação e reação. Letra B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par ação e reação. Gente, fazendo a leitura, você vai ver que já não formam par ação e reação. Porque a força que a Mônica exerce no chão, a reação é a força que o chão exerce na Mônica. Então, quando você anda, você faz uma força no chão. Ação, reação. O chão faz uma força no seu pé. E não a corda faz em Mônica, tá certo? Então, a letra B também não é boa. Não formam para ação e reação. Para formar um para ação e reação, você vai ver que é só a gente trocar a ordem ali da frase e vai bater bonitinho, quer ver? Vamos ver a letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica, olha que perfeito, formam um par, ação e reação. A letra C é perfeita, perfeita. A força que a Mônica faz sobre a corda, quer dizer, ela está fazendo uma força segurando a corda. Da mesma maneira, a corda também faz uma força na mão dela, por isso que ela sente, né, até dor às vezes, sente aquela força ali na mão dela. Então, a letra C é a boa. Mas vamos dar uma lida na letra D, gente. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão. Não. Então, essa não é. Então, com isso, ficamos com o gabarito. Letra C. Olha a Mônica dando o gabarito para a gente. Letra C de sapo. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam para ação e reação. Ok? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se você acompanhou bem a aula da semana passada, de ação e reação, se você
depois da aula pegou essa lista e conseguiu fazer com uma certa facilidade, isso é importante. Mas cuidado. Essa questão, por exemplo, quando ela cai numa prova, o índice de erros dela é muito alto mesmo. Então, leis de Newton é um daqueles assuntos que a gente vai estudar no primeiro ano, a gente vai relembrar no segundo ano, a gente vai estudar de novo no terceiro ano. Por quê? Porque, lembra, a gente sempre pensou que nem Aristóteles. E aí agora, em alguns meses, a gente está aprendendo, tendo que aprender a pensar como Galileu, como Newton. Isso não é fácil, não é tão intuitivo. Então, mesmo que a gente esteja entendendo e acertando as questões, não significa que você tem que abandonar o estudo de leis de Newton. Leis de Newton, conservação de energia, calorimetria, são assuntos que a gente precisa acompanhar durante todo o ensino médio, que são assuntos essenciais, não só para as provas vestibulares, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Tá bom? Alguma dúvida em relação a essa da Mônica, que é uma questão perigosa e tem um índice de erros alto? Alguma dúvida? Diz aí para mim, por favor, se a gente pode seguir. Tá tudo bem? Sim? Vamos ver quantos pode seguir. Valeu, Luísa. Temos 47 já na turma. Valeu, Manu. Camila, obrigado. Então vamos seguir, vamos para a próxima. Vocês conseguiram pegar essa lista e fazer a lista, gente? Ficaram com muitas dúvidas? Coloca aí, por favor, para que eu tenha noção disso, tá? Depois me dá um retorno sobre a lista. Eu preciso desse retorno para ver como é que a coisa está. Ah, que ótimo, Igor. Até porque essa lista é teórica, né? Um pouco mais tranquila. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Após a cobrança... Espera aí que eu preciso que o negócio aqui suma para eu ler. Droga. Vamos lá. Esse negocinho fica aparecendo aqui me atrapalha. Ó, vamos lá. Após a cobrança de uma falta, num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Inclusive, eu já usei essa imagem numa outra aula nossa, tá bom? Deixa eu ver se tem algum retorno aqui. Estava tranquilo? Ah, que bom, gente. Muito bom. Então, vamos lá a primeira. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Olha, perfeito, hein, gente? Isso aqui, tudo que eu botei naquele resumão ali da terceira lei de Newton aparece aqui. A força aplicada pela bola no rosto e a força que o rosto faz na bola tem a mesma direção, porque formam paração e reação. Os sentidos são diferentes e a intensidade é a mesma, porque o valor da ação é sempre igual ao da reação. Então, essa primeira é verdadeira. Perfeita, perfeita, perfeita. Segunda, a força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto. Essa é ruim. Então, isso aí está violando a terceira lei de Newton, porque na terceira lei, ação e reação têm o mesmo valor, a mesma intensidade. Então, não é legal. A 2 está errada, não vamos ficar com ela. Terceira, a força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola. Gente, enquanto a bola está encostada no seu rosto está encostado na bola. O tempo é o mesmo, independente da bola e do teu rosto. O tempo não muda, ok? E você percebe que quando a gente falou em ação e reação, está acontecendo tudo no mesmo ΔT ali. A gente não discutiu que fica mais ou menos tempo. A terceira é ruim. E a quarta, a força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça do pescoço do jogador. Não, gente. Ação, bola no rosto, reação, rosto na bola. Não tem nada a ver com cabeça do pescoço. Inclusive, essa interação de força de cabeça com o pescoço é muito mais sofisticado. Ação e reação aqui é simples. Cabeça com bola. Bola com cabeça. Acabou. Ou seja, só uma que é verdade, né, gente? Só a primeira. Olha lá, ó. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Legal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação a essa.
Parece que está tudo bem, né? Show. Vamos a essa. Uma motocicleta de 120 quilos se choca de frente com um automóvel de 800 quilos. Discutimos essa situação, hein? Em uma rua horizontal. Sobre a força sofrida pelos veículos devido à colisão, assinale o correto. Olha que interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês, dar uma dica. Quando você faz uma questão objetiva como essa, você sabe qual é o bom de uma questão objetiva? Sabe quando que você sabe que a questão objetiva é boa? Quando você, lendo o enunciado, você já sabe a resposta sem precisar ler as opções. Isso é importante. Um item do Enem, por exemplo, ele tem que ter essas características. Porque se você precisa das respostas para resolver o problema, isso é chamado uma questão de verdadeiro ou falso, que você tem que ficar testando. Então, essa questão aqui é uma questão muito boa. Porque repara uma coisa, ele fala que tem uma moto de 120 quilos se chocando com um automóvel de 800 quilos, numa rua horizontal. Sobre a força sofrida pelos veículos devido à colisão, assinale o correto. Antes de ler as opções, você já tem que pensar, bom, uma moto, um outro veículo, a massa é diferente, eles vão colidir. Mas, de acordo com a terceira lei de Newton, a massa não vai mudar nada isso aí. A força de interação vai ter sempre o mesmo valor. Então, a força que a moto faz no automóvel é igual à força que o automóvel faz na moto. Elas têm a mesma direção, mesmo valor, só muda o sentido. O que vai ser diferente que nós discutimos na semana passada? O efeito. A moto vai sentir muito mais o efeito dessa força, porque a massa dela é menor, então ela sente mais o efeito. Ela sente mais a aceleração, quer dizer, a aceleração da moto vai ser maior. Mas a força é a mesma, porque ele quer saber sobre a força sofrida, tá bom? Então eu já sei a situação, eu só tenho que identificar em qual opção aparece isso que eu sei. Olha lá, as forças sofridas pelos dois veículos são iguais. A motocicleta sofre maior força, o automóvel sofre maior força. As forças sofridas pelos dois veículos vão depender de a colisão ser ou não elástica. Gente, qual é o gabarito? Só pode ser letra A. As forças sofridas pelos dois veículos são iguais, ok? É óbvio que muita gente vai falar isso aqui, ó. A motocicleta sofre maior força. Até porque vai falar, nossa, numa colisão como essa, o estrago é muito maior para a motocicleta. Claro. Por quê? Porque a massa é pequena. Então, ela desacelera muito rápido. Então, o estrago realmente para ela é maior. Ela sente muito mais. Tá bom? Então, o gabarito dessa daí, letra... Olha a moto dando gabarito para gente. Letra A. As forças sofridas pelos dois veículos são iguais. Tranquilo? Vamos ver se tem algum problema com essa. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Dúvidas? Podemos seguir? Então vamos. A força normal que age sobre um livro em repouso em uma mesa é a força Q. Show de bola, já vimos isso, né? A força normal. Olha lá, ó. Olha o livro e olha a força normal, lembra? Essa força normal, gente, é a força que a superfície faz no livro. Como ele está em cima de uma mesa, então é a força que a mesa faz no livro. Então a mesa exerce sobre o livro, gabarito letra B. Essa força normal também é chamada força de contato, né? Então a força de contato é a força que a mesa está fazendo no livro. Tem outras forças atuando, Sandro? Claro que tem, mas ele não pediu. Ele só pediu essa. Então o gabarito tem que ser letra B de bola, a mesa exerce sobre o livro. Tranquilo? Questão 8. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão cuja massa é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. Olha, de novo ele tentando iludir a gente, tentando enganar a gente. A massa do caminhão é maior, é muito maior. Letra A. Ambos experimentam desacelerações de mesma intensidade? A desaceleração é igual? Não. A desaceleração é diferente. O que é igual é a força. A força que é a mesma. Letra B. Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade? Show de bola. Com certeza é o gabarito. C. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa do que o automóvel? Não.
A massa do caminhão é grande pra caramba, então ele não desacelera quase nada. Lembra a situação do Naruto e da Terra da semana passada? A massa do Naruto é pequena, a aceleração para ele é 10. A massa da Terra é gigantesca. Qual é a aceleração da Terra? 0,00000000000. É muito pequena. D. O automóvel experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa que a do caminhão? Não, meus queridos, a força de impacto é a mesma. E letra E, o caminhão experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa? Também não. Falou que ação e reação tem diferença? Nem marca. Com isso, ficamos com o gabarito letra B de bola. Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Legal? E a 9 e última. Uma jogadora de tênis, ao acertar a bola com a raquete, devolve-a para o campo do adversário. Sobre essa situação, é correto afirmar que, de acordo com a terceira lei de Newton, a raquete adquire em módulo a mesma aceleração que a bola. Gente, se as massas são diferentes, a aceleração não pode ser a mesma. Letra B. A primeira lei de Newton, a bola teve o seu movimento alterado devido à força exercida pela raquete. Não sei se isso tem a ver com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton tem que estar em repouso MRU, né, gente? C. A primeira lei de Newton, após o impacto, a aceleração da bola é grande porque a sua massa é pequena. Isso também não tem a ver muito com a primeira lei. A terceira lei de Newton, a força que a bola exerce sobre a raquete é igual em módulo à força que a raquete exerce sobre a bola. Exatamente isso. Então, quando você dá uma raquetada, a força que a raquete faz na bola e a força que a bola faz na raquete tem exatamente o mesmo módulo. Elas são iguais. Olha aí, Maria Esther Bueno, uma homenagem à maior tenista que o Brasil já teve, uma das maiores tenistas do planeta de todos os tempos, tá? Vários títulos nacionais, internacionais, bicampeão, tricampeã, uma verdadeira monstra das quadras. A minha homenagem a todas as tenistas, em especial a nossa querida Maria Esther Bueno, ok? Então, gabarito dessa questão, letra, olha a bola de tênis, letra D. Terceira lei de Newton, a força que a bola faz na raquete é igual à força que a raquete faz na bola, tá bom? Espera aí que já já eu volto e deixa eu parar aqui a nossa gravação.